Salve, rapaziada, sejam bem-vindos ao meu canal, sou Daniel Bolsinhas e hoje nós iremos falar sobre um assunto muito controverso, tá? Sobre esses últimos dias, algumas notícias que ocorreram em relação ao Lula e ao Macron. A gente vai falar principalmente sobre essa relação que nós temos, relação Brasil e França, tá? Nos últimos anos, o quanto a França tem cutucado o Brasil em diversas situações, visando nos desestabilizar, tá? E a gente vai entender o motivo por trás disso. E antes de mais nada, tá? Gostaria de pedir o seu like e o seu comentário. Então, assim, fortalece aí, rapaziada. Deixem um comentário de vocês. Gostaria que vocês trouxessem também outras situações, as quais eu não citei ou esqueci de citar ao longo do vídeo, em relação a esse Brasil e França. Tá? Tragam lembranças que vocês têm sobre diversos assuntos, qualquer tipo de situação que lembre esse Brasil e França. Pode ser lá futebol, agropecuária, algum negócio. Então, assim, fiquem à vontade e tragam o viés de vocês em relação a isso, ok? Então, antes de mais nada, eu gostaria de trazer o contexto de tudo isso e do porquê que surgiu a ideia desse vídeo, tá? Recentemente houve a declaração do CEO do Carrefour, que é uma empresa francesa que atua aqui no Brasil, dizendo que afirmando que eles não iriam mais comprar carnes brasileiras, de que eram carnes de má qualidade, carnes de segunda, carnes a quais o povo francês não deveria se alimentar ou comer, tá? Que eles não iriam mais revender essas carnes. E, cara, não é de surpresa para ninguém, não é novidade para ninguém de que o agronegócio, a agropecuária é a base, uma das bases, um dos pilares da economia brasileira. É uma das coisas que, principalmente ali da região sul, que exporta muita carne, tá? É uma região que se destaca em relação a isso. E não é novidade para ninguém. Então, assim, bem estranha essa frase, atacando os nossos pilares, um dos principais setores. O Brasil é referência na exportação de alimentos, na exportação de carnes, e aí vem o Carrefour, cara, uma empresa que fortemente atua aqui no nosso país, e dá uma declaração como essa. Isso assim, não tem cabimento. Os caras vêm, fazem aqui, cara, eles têm uma rede gigantesca, por exemplo, aqui em São Paulo, onde eu moro, e os caras vêm e têm uma atitude como essa. Não é normal, tá? E a gente tem que entender que nem tudo são coisas separadas. Cara, isso tá muito estranho. Por que eles têm uma atitude como essa, tá? E, cara, o que mais me deixou, assim, intrigado é que após todo esse caso, eu não vou me aprofundar muito em relação ao caso, tá? Tem outra questão também, que é a questão ambientalista, que a França exerce uma influência muito grande sobre o que acontece aqui no Brasil, principalmente na Amazônia. O que o Macron gosta de dar declaração sobre como nós lidamos aqui com o meio ambiente. Cara, no governo do Bolsonaro, o Macron falava muito sobre a Amazônia. Ficava falando direto que a gente não sabe como lidar, que o Brasil é um país irresponsável, que não é nada sustentável no que nós fazemos. E dizendo que, cara, teve a questão das queimadas, não sei o quê, e o Macron é um dos principais atacadores, vamos colocar assim, os caras que mais falavam mal em relação ao Brasil, tá? E é importante lembrar que a relação entre ele e o Bolsonaro sempre foi muito atritada. E aí, cara, trazendo sobre pegando uma notícia que eu vi, cara, eu me esqueci agora a fonte, não vou me lembrar, mas se vocês pesquisarem, vocês conseguem achar, que é de uma fala do Bolsonaro em relação ao que aconteceu com o CEO da questão do Carrefour, desses últimos tempos, e sobre o Macron especificamente, que eu acho que, não sei nem se é em relação ao Carrefour, mas aqui ele fala sobre o Macron. Ele abre aspas aqui a fala do Bolsonaro, tá? O Macron sabota o Brasil com mentiras ambientais. Cara, isso é muito forte. Isso é muito forte, tá? Porque não é só o Bolsonaro, isso não é de hoje, tem muita gente que... eu já vi gente na internet defendendo de que a França exerce, e não só a França, diversos países exercem influência dentro do IBAMA, que é o órgão regulador hoje do Brasil, é o órgão que é responsável pela defesa do meio ambiente, né, por exemplo, da Amazônia. E, cara, isso é muito estranho, tá? Antes de qualquer coisa, interessante, nosso ex-presidente falar isso, tá? E, mano, não é só... Eu já ouvi diversos lugares na internet falando sobre essa questão, sobre o quanto a França exerce de influência na questão ambiental, na questão de sustentabilidade no nosso país. E, cara, eles não devem ter tanta influência. Não podem. Não devem e não podem. Aí você vai pegar, beleza. Vamos partir do pressuposto em que a França tem uma grande influência dentro do nosso órgão regulador aqui no Brasil, que é o IBAMA. Você fala, cara, Daniel, da onde você tirou isso? Você é louco?
Vamos pegar um caso agora recente, vamos fazer essa interligação. Para você que não sabe, tá perdido, tá no mundo da lua, acabaram de descobrir uma nova fonte de petróleo, um petróleo, cara, é refinadíssimo. Eu não sei se eles chamam de refinadíssimo, porque refinar é o processo que o petróleo passa, né? Mas ele é um óleo super, acho que é refinado mesmo, um termo que eles utilizam, que é um óleo praticamente pronto para uso, tem que passar por pouquíssimos processos de refinação, de refinamento, né? E é um petróleo que tem um valor super, cara, absurdo, o que foi descoberto aqui na costa norte do nosso país, não na costa norte, entre, tipo, não só no nosso país, né, mas ele vai seguindo pela Guiana ali, vai mentalizando o mapa, Amapá, Guiana Francesa, Suriname, Guiana, e, cara, gigantesca, e com um petróleo absurdo, totalmente pronto para ser explorado. E aí, cara, pra você achar que eu tô sendo maluco, a mídia não tá falando sobre isso. Cara, isso tá sendo meio abafado, muito abafado pela mídia. Mas, por exemplo, o PIB do Suriname, se eu não me engano, acho que é o Suriname, triplicou nos últimos anos. Da Guiana. Olha o PIB, analisa. Cara, chega aí, vai. Se é preguiçoso, pede pro chat GPT. Foi o que eu fiz na hora, tipo, de pede pronto. Pede pro chat GPT te dar o PIB da França, da Guiana francesa, da Guiana e do Suriname nos últimos 3, 4 anos. E ver o quanto aumentou. Cara, multiplicou o PIB dos caras. Que absurdo. E ninguém fala sobre isso, cara. Eu não vi ninguém falando sobre essa nova. Eles chamam de margem equatorial, né? Eu lembrei agora. É margem equatorial. O Sérgio foi um podcast falando sobre o Sérgio Foguetes falando sobre isso. Que é um cara que tem um conhecimento vastíssimo em relação ao petróleo. E aí, cara, recentemente foi descoberto. A Petrobras já está buscando explorar, a Petrobras já tem um plano completamente estruturado, tá? Eu entendo que tem muitas pessoas que têm essa perspectiva da Petrobras, falando de que a Petrobras está envolvida lá com, acho que é mensalão, esquemas de corrupção, mas a Petrobras, apesar de tudo isso, é uma referência em questão de extração de petróleo. Cara, a Petrobras, eu vi o Sérgio Foguetes falando sobre isso, só para dar uma contextualizada, mas a diferença entre o que a gente pegava, o petróleo que a gente pegava antes, aí o petróleo do pré-sal são em pedras diferentes, né? E o Brasil tem que fazer toda uma transição rapidamente, porque um dos petróleos já estava entrando em declínio, e para começar a extração do pré-sal, e a Petrobras fez isso de uma maneira genial, fizeram toda uma questão engenhosa, porque tem uma camada de sal, é tudo uma loucura, e é referência no mundo inteiro. Hoje a Petrobras é referência mundialmente, o Brasil é referência mundialmente no quesito extração de petróleo. E aí você olha assim, e a Petrobras já tem, se você procurar aí no YouTube mesmo, tem uma, acho que é auditoria, eu não sei, mas da apresentação deles no Planalto, quase ninguém vê isso aí, sobre o plano que eles estruturaram para legalização do projeto deles, né, porque o IBAMA precisa aceitar, não sei o que, precisa passar por diversos projetos, e de que está sendo barrado, só que com as narrativas de que poderia contaminar o Rio Amazonas, que não sei o que, só que a Petrobras falou que isso já não vai acontecer, porque dentro do plano dele já tem um plano caso estoure, por exemplo, um cano, nada vai para o Rio Amazonas, e nada vai influenciar ali naquela região que é complicadíssima, né, já tem todas as questões ambientais. E, apesar de tudo isso, além disso, também há uma grande pressão política, porque eu vi recentemente um deputado do Amapá maluco, falando que tinha que explorar isso aí, porque se a gente começar a achar um petróleo desse, o Amapá começa a deslanchar, né, a região começa a crescer muito, então a pressão ali que exerce, e não só dele, tá? O nosso presidente, o grandíssimo presidente Luiz Inácio da Silva Lula, falou que quer explorar isso aí, que a gente tem que explorar. Então assim, cara, a gente tem a gente tem o nosso presidente e a gente tem a Petrobras, que é referência na extração de petróleo. Por que a gente não está explorando o petróleo na região, na margem equatorial? E aí você vem, quem que tá ali? O IBAMA! Opa! O IBAMA, ele mesmo, o IBAMA, não tá me permitindo. E aí tem um episódio muito curioso, porque o IBAMA já não estava liberando, mas recentemente o IBAMA havia liberado e falou, beleza, vocês podem explorar, mas rapidamente essa decisão foi revogada e o IBAMA voltou atrás. Voltou atrás? Assim, o IBAMA voltou atrás. O IBAMA falou, voltou atrás. Não, meus queridos, vocês não vão explorar.
tem alguma coisa errada, eles vão achar problema lá, que não existe, onde não existe, porque a Petrobras já mostrou que não existe problema na extração de petróleo naquela região, do jeito que a Petrobras prometeu fazer. E aí você vê, cara, como assim? A gente tem dois pilares importantíssimos e a gente não tem, o nosso presidente não consegue mandar a gente, cara, vamos explorar essa merda, vamos fazer essa coisa andar, porque isso aqui é importantíssimo pro país. E pro Lula, propriamente, cara, ele chega assim e fala, eu descobri as 2 maiores reservas de petróleo do país. Cara, pô, ele vai ficar como marcado como o único presidente, provavelmente, até chegar, cara, vai ter que ter um presidente que vai ter que dar muita sorte pra achar isso aí, pra acontecer essa mesma situação, que achou 2 reservas de petróleo que vão ser importantíssimas pro nosso país, porque daqui a pouco o pré-sal já vai entrar em declínio. Por que a gente não explora? E aí vem o nosso ex-presidente e fala isso, o Macron sabota o Brasil com mentiras ambientais. E aí vem toda essa questão, aí você fala que o que o Macron tem a ver com exploração da margem equatorial. Quem que é vizinho do Brasil, cara? A França. Guiana Francesa, a colônia francesa. A França é vizinha do país. O maior vizinho em questão territorial da França é o Brasil. É o Brasil. E ali, Guiana Francesa, Brasil. E aí, o que os caras... Eles já estão explorando tudo ali. Você acha que eles querem que mais alguém explore? Você acha que eles querem que a Petrobras explore? Você acha que eles querem que o Brasil vá lá e faça um rapa daquela região? Não querem. Eles querem aquilo tudo só pra eles. E aí você fala assim, pô, agora faz sentido do porquê que a gente tá sendo atacado diversas vezes, tantas vezes, a França ataca, cutuca e fala que não sei o que o Brasil. Cara, lá na Europa eles não falam nada. Não falam nada. Agora, do Brasil, cara, falam de um monte. E aí você fala assim, ah, é do nada? Não é, cara. Não é para desestabilizar nós e tirar o nosso foco da onde realmente importa, que é a extração de petróleo da margem equatorial. E o que nos garante que eles não estão explorando a nossa parte? Você acha que tem alguém ali controlando? Você acha que os caras não podem colocar um cano e... E aí, amigão, o que garante que a França já não tá explorando o nosso petróleo? E que a gente não tá ficando para trás nisso? Enquanto... Quem tá segurando o IBAMA? Teoricamente que é um órgão brasileiro. E, cara, pra nós seria importantíssimo. Pra nossa economia seria essencial. Entendeu? Então, qual que é a questão aqui? O Lula é, sim, puta do Macron? Como é que a gente vai saber? O cara manda mais no nosso país do que o nosso próprio presidente. Quer ficar de amizadezinha, ou é amiguinho de todo mundo. Mas aqui, quando é pra exercer poder, quando é pra mostrar que aqui no Brasil quem manda, teoricamente o nosso presidente ele não consegue. A gente não tem autonomia para tomar as nossas decisões dentro do nosso país. Qual que é? Qual que é o sentido disso? Qual que é o sentido de a gente não ter autonomia? Por que a gente não tem um presidente que vira e fala que essa merda é nossa, quem vai explorar somos nós, eu não ligo. Eu não ligo. Ele vai lá, briga com o IBAMA, briga com todo mundo, mas essa merda é resolvida logo, a gente já começa a explorar, o nosso país começa a se tornar referência na extração de petróleo. A gente começa a pôr petróleo, uma fonte boa, já acha uma refinaria ali, sei lá, ali próxima, mesmo que não seja aqui no Brasil, tinha aquele caso da refinaria nos Estados Unidos, sei lá, manda pra uma refinaria mesmo que fora do país seja nossa, a gente compra uma refinaria, fé, e a gente começa a exportar petróleo, a jogar, o nosso país volta a desenvolver na questão petrolífera. Não, o IBAMA tava que não. O IBAMA falou, acabou. Mesmo com a Petrobras mostrando que não vai ser prejudicial para o meio ambiente, tá? Então assim, cara, fiquem de olhos abertos. Fiquem de olhos abertos, eu peço para vocês ficarem de olho nisso, porque isso não é normal, tá? Não é normal. Enquanto um país ataca tanto o nosso quanto a França, o nosso presidentezinho tá de amizadezinhas, de risadinho com o presidente Lula, e que não faz nada, não faz bulhufas para que nós possamos defender o que é nosso, o que nos pertence e o que nos fará se desenvolver, tá? Então, é isso. Não tem muito mais o que falar. Fiquem ligados nesse assunto. Eu gostaria que vocês trouxessem também outras situações, outros atritos Brasil e França ao decorrer dos bons anos, dos 20 anos pra trás. 20 não, vai uns 15, 10 anos. E é isso, rapaziada. Fiquem espertos, analisem muito bem isso aí pra gente poder ter um discernimento legal em relação a isso. Tamo junto, rapaziada. Até a próxima.